Deus abençoe a todos. Para quem não estava sexta aqui, esse casal assim meio moreno, queimado do sol, é de lá do sertão. Não confundam, não. Irmão Miranda, sua esposa, a irmã Letícia, seus filhos Mavison e Kevison ali. Ó. Isso, estão nos ajudando aqui, né? Com sua visita. Temos alguns visitantes também ali. Ali tem o irmão Carlos, que sempre nos visita. Não é verdade, irmão Carlos? Sua esposa, irmã Josefa. Deus abençoe. É que nós temos muitas dificuldades. O trabalho aqui é só para vir à igreja, que o povo é bom. Mas aí, juntar esse povo que é difícil. Mas eu sei que há um lugar onde estaremos todos juntos, né? Lá na glória. E por enquanto você seguir no mesmo coração que nós, você é um de nós. Você será um de nós, se você tiver o mesmo coração. Eu creio assim. A doutrina vem depois, mas o coração vem primeiro, não é? Primeira coisa que dá sinal de vida no bebê, no ventre da sua mãe, é um coraçãozinho. Não é isso? Não sabe falar, não sabe conversar, não tem nenhum diploma, mas já está. É assim, irmã Belinha? Então, a primeira coisa que Deus quer de nós é o quê? Que haja um coração que o ame. As outras coisas vão vir. Eu prefiro assim, uma pessoa sincera que ame a Deus do que uma pessoa fingida, falsa. É minha obrigação, não me entenda mal, notar os defeitos e corrigi-los. Ou não é? Se eu não estou aqui como no lugar de um médico, eu deveria ser capaz de ver a sua doença e dizer o remédio. Então, se você chega para mim com seus olhos amarelos e meio pálido, eu vou dizer: você está muito bem, graças a Deus, e deixo você embora? Se eu sou um médico, eu vou dizer: seu olho amarelo, sua pele pálida, você toma um susto agora? Não. Você está bem? Não, estou bem, não tomei susto nenhum. Olha, então, o olho amarelo não tem como ser susto. Você está anêmico. Você tem comido o quê? Eu como muito feijão, como muito macarrão, hambúrguer, pipoca, picolé, sorvete, com muita carne, não algumas, nem todas. Mas, na verdade, eu faço muito lanche no McDonald's e eu tenho vida com muito pão. Pão eu como com força. Então você está comendo muito e gasto muito dinheiro com pão. O pão está caro, está R$10 o quilo do pão. Eu vou lhe dizer, você tem até se esforçado para comer bem, mas a sua comida não lhe está dando saúde. Você está anêmico. Seu sangue está fraco, você vai ter um problema. Então eu tenho que dizer o defeito. Agora, dizer o defeito de alguém nem sempre é bom, não. Certa vez, eu estava evangelizando o pernambucano, nada contra os pernambucanos. Amém. Pernambucano é que nem caju. Vitamina C, cicatrizante, mas por mais doce que seja o caju, tem um rancinhozinho. É o pernambucano, eu digo isso. Ninguém disse amém, não, foi? Pois bem, mas eu estava evangelizando um pernambucano e eu disse: e aí, eu quero Jesus, Aí eu pregando para ele, disse: o que eu preciso? Eu disse: você tem que morrer. Ele disse: o quê? E me segurou pela gola do... Foi. Aí daqui ainda bem que eu não tomei umas bolachas. Porque eu não fiz uma ironia. Eu disse a verdade, ele não entendeu. Então ele tem que morrer para o quê? Para a vontade dele. Morrer para o mundo, viver para Deus. E não é fácil. Eu creio que Deus enviou para nós um profeta. Um profeta em linha apostólica, um profeta vindicado, confirmado e rejeitado. Esse profeta, ele disse: o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham.
E esse é o nome dele. O meu maior inimigo não é o diabo. Sou eu, é a minha natureza. Se você só fizesse o certo, você estaria bem. Mas o seu corpo faz o mal. Paulo, que era um recém-convertido, um quase crente, não. Paulo, que era um crente, disse: as coisas que eu quero fazer, eu não faço. E as coisas que eu não quero fazer, essas eu faço. Miserável homem que sou. Era mal convertido, não era, Paulo? Não tinha o Espírito Santo? Não conhecia a palavra? Não, ele era o apóstolo Paulo, e ele chamou-se a si mesmo de miserável, porque aquilo que Paulo queria fazer de bom, não fazia. Mas o mal que ele não queria, ele fazia. Então ele disse: miserável homem que sou. Mas tem pessoas hoje que não são como Paulo, não trabalharam quanto Paulo trabalhou, não terminam suas vidas com suas cabeças cortadas e lançadas no esgoto, como Paulo terminou a vida dele, e eles não dizem que são homens miseráveis. Eles são os homens. Eles são os fulanos de tais, os importantes. Não conheço nenhum homem importante, a não ser Jesus Cristo. Amém. Não existe homem importante. Tampouco não existe nenhuma mulher importante, nenhuma criança importante. Só existe um importante, Jesus Cristo. Amém. Ele vale toda a nossa vida. E Paulo humilhava-se a si mesmo porque a natureza do pecado estava nele. É o pecado. Davi chegou a dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Por quê? A mãe dele era uma mulher errada? Não. Era uma mulher correta, esposa correta, mas ele foi nascido pela via sexual, como nós, os mais velhos, sabemos, e as crianças aprenderão. Nós nascemos da barriguinha da mamãe e entramos ali porque mamãe se casou com o papai. E desta maneira vivem juntos, e quando o homem vive com a mulher, daqui a pouco a barriga cresce e o neném vem. Essa amizade que faz um homem ficar com a mulher até que tenha um filho, vocês sabem, vocês me entendam, essa atração sexual não havia no princípio. Isto é pecado. É a porta para o pecado. Porque um filho de Deus não nasceria de uma maneira natural. Como é que Adão nasceu? Da palavra de Deus, do barro. Como é que Eva nasceu? Nasceu da intervenção divina, tirando uma costela de Adão. Como é que eu nasci? Papai casou com mamãe. Adão era filho de mulher? Não. Eva era filha de uma mulher? Não. Jesus era um filho de mulher? Como se cuida? É algo meio diferente, né? Mas vocês podem entender como é que Jesus conseguiu ficar igual a nós? Ele passou pela mesma porta de entrada para esse mundo, só que não entrou nesse mundo por vontade do varão nem da varoa. Se tornou, então, assim, nosso parente, mas sem pecado. Foi algo diferente, algo estranho. Ele foi, então, aqui um infiltrado do céu na terra. Amém. Passou pela porta, mas disfarçado. Aleluia. Alguém pensou, nasceu mais um homem. Não, nasceu um filho de Deus genuíno. Amém. Nasceu do Espírito Santo. E se você sabe que Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa só, você saberá que quem gerou também Adão e quem gerou Eva também foi o Espírito Santo. Mas quem gerou a mim, esse corpo, foi o Espírito Santo? Não foi. Pelo que Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Porque essa forma de nascermos nos dá vida, mas também nós herdamos a natureza de pecado. Ainda bebês, nós fazemos pirraça e mordemos o peito da mãe. É a natureza do pecado. A inclinação da carne é o pecado. Deixe ela sozinha, vê o que ela vai fazer. Deixe de orar, deixe de buscar a Deus. Sua carne vai fazer o que ela faz melhor, pecar. E há muitas maneiras para pecar.
Há muitas. Talvez você entenda, eu peco porque eu sou um jovem. Um jovem? É verdade, irmão José? O senhor então não peca, não tem nada mais que lhe faça pecar, não, né? É mais fácil ser um ancião, evita alguém de pecar? O pecado muda de modalidade. É o mesmo pecado. Porque a natureza do pecado está em nós. E se pecado fosse beber, fumar, prostituir, Satanás nunca pecou. Ele fez isso alguma vez? Pecado é algo espiritual. Mas seguindo aqui. Então, Jesus teve que nasceu como um de nós, se tornou nosso parente, o parente redentor, aquele que tinha legalidade para pagar as dívidas. E como ele se tornaria parente? Sendo filho de mulher. Pelo que você encontra na Bíblia, que a mulher dará uma semente. Ora, todos nós sabemos que não há semente em mulher, mas é um trocadilho de palavras, um enigma. Nasceria um filho de mulher, quer dizer, não um filho de Deus, um filho de mulher, porque um filho de Deus é santo, não pode pecar. Mas quando nasceu um filho de mulher, nasceu de uma mulher, mas sem pecado. Então esse foi o disfarce que o nosso Deus se vestiu para se tornar nosso parente. Então ele era nosso parente. Agora, não tinha nenhum nascido de mulher que tinha condições de pagar a nossa dívida. A lei que rege a todos nós, a palavra de Deus, que foi dada como sombra ali aos judeus no princípio. A lei dizia que se um irmão, se você trabalhasse, perdesse seu dinheiro todo, você poderia vender-se como escravo. Vou trabalhar como escravo aqui na sua terra, porque eu perdi o dinheiro. Mas depois de 7 anos, você era forro. Você não serviria todo o tempo. E no ano do jubileu, 7 vezes 7, 49, todo escravo também seria solto, seria forro. Mas isso você resolveria para pagar suas dívidas. Mas também, se você tivesse uma dívida comigo, por exemplo, e você não pudesse pagar, então me vendesse a sua terra e fizesse um contrato comigo. E aí, você está aqui trabalhando, perdendo suas terras para mim. Então, a lei previa que um parente meu podia pagar minha dívida. Quer dizer, você queria bem minha roça. Eu fiquei quebrado, você se aproveitou da minha condição e comprou minha roça a preço de nada. Pois é, mas meu irmão tem condições e vai redimir a posse. Ele vai ser meu redentor. Então, esse seu parente pode vir e dizer: o que é do meu irmão aqui? Esse carro aqui que ele me vendeu porque ele estava me devendo. Aí você aceitou, né? Pois eu quero o carro de volta. Mas não vou te vender. Não vai? Eu sou parente dele, é obrigação sua, diante da lei, me vender de volta e tem, pelo mesmo preço. Não cobre juro, não. Isso é o parente redentor. Muito bem. A Bíblia contou essa história de parente redentor para quê? Para mostrar que aquilo que nós, a humanidade, perdeu, nasceria um que seria nosso parente e que tomaria da mão daquele que tinha poder na nossa dívida o nosso direito de volta. Esse foi Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. É assim que a Bíblia vai se desenrolando. Como quando uma flor se abre, de um botão, uma pétala, outra, depois outra, mostrando o grande quadro divino, a palavra de Deus. Então, por isso Jesus nasceu de mulher, mas ele não nasceu da vontade do varão nem da varoa. Logo, ele nasceu sem pecado. A outra analogia tão maravilhosa, se você olhar o seu corpo, se você olhar a humanidade, tudo que Deus fez, fala dele. Se você olhar como o tabernáculo foi feito, o tabernáculo no deserto era uma tenda. Era feito com peles de animais, peles de cordeiros, couros, uma cerca exterior. Nós tínhamos um quadro disso certa vez aqui na igreja. Era uma cerca quadrada,
em forma retangular de peles. Dentro havia uma cabana com 2 divisões. A divisão, e havia apenas uma entrada, mostrando o quê? Só há um caminho. Não tem janela nem coisas tais, não. Há um caminho só, que é Cristo. Você entrava, então, no lugar santo, que era esse primeiro ambiente, onde tinha um castiçal de ouro, o altar de bronze, onde os levitas podiam entrar. Mas havia um véu que dividia um outro cômodo, que era o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, com a roupa de guiso e amarrado com uma corda, para oferecer o sacrifício do sangue em cima da Arca da Aliança. Por que ele entrava amarrado? Porque se Deus não recebesse o sacrifício, ele teria que ser puxado, porque qualquer um que entrasse na presença do Santo morreria. Hoje, o Espírito Santo está à disposição de todos, e muitos rejeitam a sua presença. Mas a modalidade vai mudar de novo. É a graça que tem sido estendida. Então, no lugar santo, nesse último lugar, no lugar santíssimo, melhor dizendo, Deus vinha em cima da Arca da Aliança com uma bola de fogo, o que nós chamamos Shekinah, ou o anjo da sua presença, que de dia era uma nuvem guiando o povo pelo deserto e que de noite era uma coluna de fogo. Era uma coluna de fogo que guiava o povo no deserto. E que quando o tabernáculo parava, ele vinha e ficava em cima da Arca da Aliança, que era um baú, mais ou menos das dimensões desse púlpito aqui, com 2 anjos, querubins, esculpidos em ouro, com suas asas apontando uma para as outras. Ele vinha daqui de cima queimando uma bola de fogo, e essa bola de fogo foi fotografada em nossos dias, e está em nosso meio. E isto é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente, o que a Bíblia chama de o anjo da sua presença. Mas o que tem isso a ver com o que eu estou dizendo? Deus não tinha que passar pelo átrio exterior, entrar no lugar santo e vir no Santíssimo. Ele aparecia bem dentro do lugar santo. E ele, então, vinha dali para comunicar com os seus filhos, através do seu sacerdote. Se você pensasse, não, eu vou falar com Deus. Bom, Deus te ordenou a fazer isto? Se você entrar a fazer o que Deus não mandou, você morrerá. Certo homem tentou segurar a arca quando estava sendo deslocada, e Deus disse que a arca da aliança, essa arca da aliança, deveria ser conduzida em hastes nos ombros dos levitas. Um homem chamado Uzá, quando o carro de boi tombou enquanto levava a arca, tentou segurar a arca que parecia que ia cair. Quando ele botou a mão para segurar a arca, ele morreu. Ele não estava ordenado a tocar na arca santa. Bom, a arca santa não era a arca que é santa. É a palavra de Deus sobre aquela arca. Amém. E ele morreu. Então você não pode fazer isto. Ir ao lugar santo. Então, desde o lugar santo, o santíssimo lugar, ao lugar santo, ao ato exterior, vinham as boas novas e o povo lá do lado de fora, esperando para ouvir se o sacrifício foi aceito ou não. Já pensou? Seria como se vocês ficassem agora do lado de fora da igreja, aqui uma cortina bem aqui, do lado daí, adiante, próximo a quem está de fora, ficaria então os levitas, os oficiais da igreja, e eu entraria aqui no altar para oferecer algo a Deus, e vocês ficariam lá do lado de fora esperando que Deus atendesse, porque senão vocês estariam lá em problemas. É por isso que a igreja é formada dessa maneira: altar, o lugar dos irmãos, e o ato exterior que é ali, o santuário, o lugar santo, né? E o ato exterior. Desta maneira. E eles ficavam ali parados, esperando saber se o sacrifício foi aceito ou não. Porque se Deus não receber o sacrifício, o que é que você tem como argumento diante dele? Você está só. E eu pergunto, quem de nós gostaria de ficar só? Pois bem,
Se vocês pensarem, Deus construiu a vida desta maneira. E nós nascemos, há uma certa câmara onde a vida vem, o ventre das mulheres. E dali sai para a vida fora, mas a vida começa dentro e sai. Só que quando a vida vem, quando alguma coisa vem de fora para dentro, isso mostra o caminho do homem, tentando construir para si vida. Mas se o homem dissesse, eu vou entrar no lugar santo, eu vou procurar onde Deus está, você morreria. Imagine isso, você dizer, eu quero ir na presença do rei. A história do livro de Esther nos conta isso. O rei Assuero tinha uma lei. E não está por acaso na Bíblia isso. Se alguém comparecesse sem autorização na presença do rei, deveria morrer. Então, se tocar numa arca sem autorização mata você, imagine você se aproximar. Você não pode, a não ser que ele te chame. Mas o homem tenta construir sua educação, a sua religião para se aproximar de Deus. Não dá certo. O que Deus fez? Deus veio se aproximar de nós. Ele veio ser um de nós. Então, desde o lugar santo, sem pecado, sem nenhum tipo de recurso humano, ele veio e desceu no ventre de Maria. Você pode comparar o ventre e a fecundação com isso que eu estou dizendo. E ele rompeu o véu, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque ele é santo. Aleluia. Ele não tem que se preparar para a santidade, não tem que passar pelo castiçal, pelo altar de bronze, pelos sacrifícios. Toda a Bíblia funciona perfeitamente. Ele não precisou daquele todo tipo de aparatos para chegar ao lugar santo, porque santo é o que ele é. Nós somos aqueles que precisam disso. Amém. Então, o que fez Deus? Mudou sua posição. Em vez de esperar as pessoas virem anualmente até ele naquele culto, o que ele fez? Eu mesmo irei. E eu me tornarei o sacrifício. Então, nós temos uma das frases mais bonitas que eu penso que eu já ouvi. E ele andou entre nós. Amém. Aleluia. Quem? O Rei dos Reis. E vimos a sua glória. Amém. Bom, ele brilhava quando andava. O que é a glória de Deus? Talvez seja algo brilhante, né? Não. É mais do que isto. Porque essa luz que nós vemos é só um reflexo da luz que nós não vemos. E nem toda luz pode ser vista. Sabia disso? Nos cegaria. Nós, da nossa limitação, precisamos de um pouquinho de escuridade, de escuridão, de distorção, de contraste, desculpem, para vermos. Porque a luz, na verdade, é o que Deus é, porque está escrito, Deus é luz. Amém. Assim ele nasceu sem pecado para nós. Amém? Vocês gostam dessa história? Amém. Eu me empolgo. E ele nasceu sem pecado. Engraçado que sem pecado, nascido, ele não estava aqui condenando as pessoas. Certa vez havia uma mulher, ela era uma mulher errada. E a lei judaica é uma lei muito correta para condenar o pecado, mas só para isso. O profeta disse que a lei é como um policial. Ele está ali apenas para executar a lei. Ele não pode absolver. Ele só faz o juízo. Cumpre as ordens. Você, olho por olho, dente por dente. Mas, senhor, não tem mais. Você fez... Mas o juiz pode fazer absolver. Amém. Então a lei a nada aperfeiçoou. A lei só serviu para dizer que você não presta, e só quem presta é Jesus Cristo, porque houve só um que cumpriu a lei. Amém. E tem gente hoje cumprindo a lei ainda, guardando dias e festas e tantas coisas mais. Os judeus, eles não podiam ter contato com os gentios. Nós seríamos como cães sujos, comedores de carne de porco, camarão, e essas coisas todas. Nós seríamos imundos. Um judeu correto não entraria em sua casa, não, que você é sujo para ele. Essa é a lei. E é bem o que nós somos mesmos. Porque eles guardaram a descendência, toda uma história que Deus no começo fez.
Mas a verdade é que tanto a Bíblia fala sobre... não faz acepção de pessoas. Porque quando eu disse que nós somos sujos, é por causa do pecado. Mas e os judeus que receberam a lei se tornaram limpos? Tão pouco. Porque eles encobriam com o formalismo da lei a sua natureza vingativa. E eu podia falar mais sobre isso, sobre os filhos de Levi, os levitas que deviam guardar a lei no sacerdócio. Tem como que vingança nisto. E a lei é cumprida apenas no amor. Foi o que Jesus explicou. Então, um judeu correto não podia se misturar com qualquer pessoa. E com o pecador, então? Não podia. Eles apedrejavam os pecadores. E havia certo homem chamado Simão, que fez uma festa e convidou Jesus. Quando o povo do Oriente Médio, eles tinham o costume de convidar alguém para suas casas, eles colocavam um lacaio, um servo, para lavar os pés, por causa da estrada, da poeira, colocava alguém para enxugar o suor, a ungir com perfume. Então o dono da casa, depois que o visitante passou por esse processo, vinha, dava um beijo no pescoço, um ósculo, e o fazia entrar. Dava uma sandália, dava também um manto, porque todos debaixo daquele manto tinham a mesma roupa. Eram todos convidados. Não interessa o que possuíam. Tinham todos o mesmo sapato, o mesmo cheiro, a mesma roupa e o mesmo beijo do anfitrião. Então, naquele momento, na minha casa, seriam todos iguais, porque todos estão com o mesmo tratamento. Era o costume daqueles dias. Quando esse Simão convidou Jesus, Jesus foi. Veio de uma caminhada dos seus trabalhos, caminhou pelas trilhas empoeiradas, cansado do seu ministério, porque labutar com gente cansa. Quanto mais você tem do Espírito Santo, mais você envelhece. Não é à toa que ele tinha 30 anos e parecia ter 50 anos. Porque andar em espírito cansa o corpo. Renova o espírito, mas o corpo sofre. Ele chegou cansado ali e não foi recebido. O lacaio não lavou os pés dele. E ninguém enxugou o seu suor, ninguém lhe colocou o perfume. Ele foi um convidado. Que cena triste. E ele então assentou-se em algum lugar e ficou ali. Não foi mencionado. É bom quando você vai em algum lugar, alguém menciona, está nos visitando, certa pessoa, ou fazer menção do seu nome, ou algo assim, não é? Gentileza. Às vezes eu esqueço, que eu fico com vergonha de constranger alguém. Mas mencionar a presença de alguém é correto, né? Muito bem, não fizeram isso com ele. Ele estava sentado lá e o povo comendo. Parecia que ele até era um intruso, porque não tinha suas roupas. Ele não tinha a roupa que todo mundo tinha, não tinha o sapato que todo mundo estava usando, é como seria hoje você vai numa festa e tem uma mesa com o seu nome. Seria o equivalente a isto. Não havia uma mesa com o nome dele para ele se assentar. Então Simão era um religioso. Enquanto está a cena acontecendo, uma mulher olhou, brechou pelo que estava acontecendo, aquele alvoroço. Era uma mulher de má fama. E ela olhou, brechou, né, como nós chamamos, pelas brechas, e viu a Jesus assentado com os pés sujos. E ela sabia que ela era uma pecadora, nunca poderia se aproximar do homem santo. Já pensou nisto? Ela era uma prostituta. Aqui vai para os legalistas, que dizem tem que ser como? A Bíblia diz que nós não podemos receber dízimo de cão nem de prostituição. Uma mulher dessas diz, pastor, eu quero entregar meu dízimo. Eu não posso receber. Eu sei que é disto. E nem de venda de cão,
que animal, que na Bíblia, coisa imunda. Eu não entenderia hoje que se você trabalha num pet shopping, eu não poderia receber o dízimo disso. Mas se é de coisa impura, ilegal, fica o seu dinheiro para lá. Deus não recebe. Eu até posso receber, mas Jesus não recebeu, não. Agora observe o que acontece. O que ela tinha para dar a Jesus? Ela viu Jesus maltratado ali. Simão, religioso, conversando sobre temas apocalípticos e temas de Roma. Sabe o tema, aquela conversa boa? Umas conversas boas que não falam de redenção, não falam de perdão de pecados, não falam de mudança de vida. Agora, arrotam muito conhecimento quando falam. Do que interessa seu conhecimento? Se você não tem vida, se o seu coração lá não faz... Não interessa. Eu quero coração, tenha coração, não tenha cérebro, não. Você chega à salvação assim. Agora, cheio de cérebro, sem coração, você morre, não é isso? Tem que ter a máquina, não é isso? Vocês sabem disso. Se você tem que escolher alguma coisa, escolha ter coração, porque você tem vida. A mulher, então, correu na sua casa, pegou um cântaro, que ela tinha um vaso de alabastro, pegou seu dinheiro, desculpem. Dinheiro de quê? Do seu trabalho. Foi num lugar onde vende perfumes, óleos cheirosos, vocês sabem, e comprou um perfume caríssimo. E foi lá, até onde Jesus estava. E ela comprou, e imagine, ela comprou aquele perfume com o quê? Dinheiro de prostituição. Ela pode dar isso para Deus? Você tem tudo o que você tem com o quê? Não é a sua mão? Você não pode ter esse pecado, mas tem outros. Por que você acha que Deus tem que receber o que você vai dar? Ela temeu oferecer algo para Deus. Não deu dizendo, entre aspas aqui, o pastor está precisando, agora eu vou ajudar ele agora. Não foi assim. Ela disse, será que ele vai receber isto? Está vendo? Que sentimento. Você acha que... Muito bem, a lei dizia, não receba dízimo, nem prostituição, nada disso, não. Dinheiro sujo, não. Bom, sinceramente, o que é que em você não é sujo? Mas a lei diz, não, você cumpriu a lei. Ah, você cumpriu a lei, né? Você guardou o sábado, então está tudo bem para você. Os outros dias, não é assim. E a mulher entrou onde Jesus estava. Todos olharam para ela diferente. Ela se aproximou, ela tinha o guento ali. E ela não conseguiu derramar o óleo que estava na mão dela nos pés de Jesus. Talvez ela pensou, esse óleo, caríssimo, porque você sabe, tem mulheres que são muito bem pagas por essa profissão suja. Ela não pôde derramar aquilo. Talvez ela pensou, vou derramar isto nos pés dele, eu comprei com o quê? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ela começou a chorar. Aí os crentes olhando aquela situação, pensando, se esse fosse um profeta, saberia que tipo de mulher é esta. Está vendo que ele é um errado, um falso, um herege? Amém. Se misturando com o quê? Com alguém que estava chorando, pensando o quê? Como eu sou uma pecadora. Talvez não sabe. Quando você julga alguém, você não sabe o caminho que a pessoa passou. Quando a pessoa caiu em si, já tinha feito tanta coisa errada, e você vem e condena o pecador. Não, nunca condene o pecador. Amém. Condene o pecado. E ela chorava. Então, as lágrimas começaram a pingar nos pés de Jesus. Talvez ela disse, cometi uma falha, melei os seus pés. E ela foi tentar tirar aquilo que tocou os pés de Jesus, suas lágrimas. Aleluia. Você acha? Talvez ela pensou, ele não merece isso, não. É um pedacinho de mim que tocou nele, sabe? E tentou limpar aquela sujeira que ela tinha sujado. E sabe do que os pés estavam sujos? Do pó da estrada. Fezes de animais, poeira. E ela tentava limpar aquilo e, finalmente, as lágrimas correram torrencialmente. E ela começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Lavar. Talvez... E Jesus observando. Um crítico diria, Jesus, né?
Santo, né? Santo. Essa mulher mexendo no pé dele. Tá vendo? Já entendi tudo. É um caso que ele... Maldade em tudo, né? Tudo é impuro para os impuros. Mas aquela mulher estava derramando o seu coração ali. E enquanto ela estava ali, Deus estava recebendo. Amém. Sabe? E ela fez aquilo. E depois que os pés estavam todos livres da poeira, com suas lágrimas, ela tirou os seus cabelos. Aqui vai uma coisa boa, né? Seus cabelos compridos. Então, nem aquela prostituta tinha cabelo curto. Hoje as crentes não se importam com isso. Quer dizer, ainda havia um pouquinho de decência naquela mulher, os seus cabelos. Os seus cabelos longos caíram e ela começou a enxugar as lágrimas, os pés de Jesus com os seus cabelos. E Jesus disse: Simão, eu vim na sua casa. Que dura resposta, ou que dura não foi essa palavra de Jesus. Você não me recebeu, Simão. Você não mandou lavar os meus pés, Simão. Você não me ungiu, Simão. Mas esta mulher, desde que chegou, não para de lavar lavou os meus pés com lágrimas, secou com os cabelos e não para de beijar os meus pés, Simão. Quer dizer, era para Simão fazer aquilo. Eu, Simão, o Dom fulano de tal, o apostólico Simão, não sei das quantas, beijar o pé de Jesus, eu não dou glória a homem nenhum. Você não sabe que homem era aquele. Aleluia. E de Simão, onde esse evangelho for pregado, isso nunca vai ser esquecido. Amém. Porque eu sei, já imaginaram a cena quando você encontrasse com Jesus Cristo? O que é que você vai poder fazer? Sabe? Eu imagino assim, ele vai se levantar no seu trono e todos nós colocaremos a cara no chão. Amém. E o silêncio perpétuo se manifestará. Então ele disse: bem-vindos, benditos de meu Pai. Amém. Porque nós não temos nenhuma condição de chegar lá. Mas há um hino que eu gosto muito que diz: não sei quando Cristo Jesus há de vir, nem qual dia, não sei que moradas Jesus me há de dar, e nem qual o nome eu hei de ganhar, mas sei que um bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Que coisa boa você chegar numa casa e ouvir assim: bem-vindo. E sabe, você é bem-vindo no céu. Deus te escolheu para conhecer essas coisas, para estar aqui esta manhã, todos nós, sabe? Para ser amado e para amar. E aquela mulher foi bem-vinda até Jesus. Amém. Porque ela se importou com Jesus. Você pode não... Aí é o que eu tenho dito sempre acerca desta obra. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter nenhum dom que você saiba, você pode não talvez achar que não pode fazer nada por esta obra. Mas há alguma coisa para você fazer. Ela não tinha nada para fazer por Jesus. Mas houve um momento que Jesus estava com o pé sujo. Isso eu posso fazer. E esse pequeno gesto, você acha que foi pequeno gesto? Aleluia. Não foi um gesto pequeno, não. Foi um gesto bonito. Porque os grandes não queriam fazer. Alguém querendo fazer. Jesus Cristo. E depois, numa outra ocasião, numa comunhão, e nós estamos aqui na Páscoa, Jesus tirou os seus vestidos, cingiu-se com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos. E disse: se vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Amém. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Não é só a cena da ceia que você se abaixa e lava os pés dos irmãos.
você tem que considerar o seu irmão superior a você mesmo. Amém. É isso. Superior. E tratar todos com dignidade. Amém? Bom, esse é o Jesus que eu amo. Esse é o Jesus que eu quero encontrar. Que vai me dizer assim, ó, bem-vindo. Eu quero contar também outra história. E, como sempre, estou completamente fora do meu texto. Deus seja louvado. Amém. Houve um homem chamado Daniel Cury. Daniel Cury. Quantos já ouviram falar esse nome? Daniel Cury. E quantos já ouviram falar de David Livingstone? Isso. Tem outros nomes, tem tantos nomes de homens que Deus usou e nós não conhecemos. Só conhecemos os nomes que Deus tem usado ou se propagaram agora, de uns 20 anos para cá. Há muitos homens de Deus que nós não conhecemos. Mas, pela graça, alguns deles eu tenho tido o privilégio de conhecer suas histórias. Esse que eu disse agora, Daniel Cury, era um evangelista. E eu sei que se eu vivesse junto dele na mesma época, eu seria da igreja dele. Mas se as igrejas estão se atrapalhando todas, a gente tem que procurar aí onde dá pé. É que nem atravessar um rio que está seco. Um lugar está fundo, outro está raso. Se você for pelo fundo, você vai fazer um caminho pior. Não é verdade, irmão Miranda? Mas tem lugar que você passa que está tudo seco, você não se atrapalha. É isto. A vida do evangelho é assim, você anda assim nesse mundo com água por aqui. Daqui a pouco você pisa ali, afunda. Por aqui não, volta para cá. E a intenção nossa é sair do rio deste mundo. Num desses dias sairemos. Amém. Então eu sei que eu estaria com o meu pé bem junto do pé desse irmão Daniel Cury. Porque ele era um cristão. Ele pregava o evangelho. E ele teve um sonho. Esse homem era um ancião, pregador do evangelho. E ele teve este sonho, que ele morreu e um anjo veio lhe receber no céu e ele disse, glória a Deus, morri, agora é só vitória. Chegou lá na sala de estar do céu, o anjo veio, pois não? Sim, eu sou Daniel Cury, pode procurar meu nome por aí. O sonho que ele teve, e ele procurou a lista, o anjo, não, senhor, não, seu nome não está aqui. Eu sou um evangelista, eu trabalho para Jesus, minha vida toda eu trabalhei para Jesus. E disse, tem que estar aí, observe de novo. E o anjo então procurou, não, senhor, seu nome não está aqui. Ele se viu apertado. O que eu posso fazer então? Disse, você pode apelar para o trono branco. Quer dizer, você pode apelar para o juiz. Aleluia. Amém. Nós sempre podemos apelar para o juiz. Amém. Glória a Deus. Maior do que qualquer anjo, qualquer homem. Apele para o juiz. Então, chegando diante, ele se viu viajando rápido em direção à luz branca, clara que ele não conseguia nem ver, nem enxergar direito. Até que ele parou. Ele não conseguia olhar, não conseguia ver. E uma voz disse, Daniel Cury, alguma vez você tomou alguma coisa de alguém e não devolveu? Ou seja, alguma vez você roubou alguém ou furtou? Ele disse, e lá não pode mentir. Então ele disse, sim, senhor, certa vez, eu devia ser muito jovem, eu lembro que eu não devolvi uma peça de alguém. Então ele disse, você é ladrão. Então ele pensou, né, o ladrão. Alguma vez, Daniel Cury, você disse alguma coisa que não era verdade? E ele pensou, disse, sim, alguma vez eu fiz isso. Então a voz continuou, e ele se sentiu condenado. Então, quando ele esperava apenas que um raio viesse e destruísse ele, uma voz doce, e essa voz nós conhecemos, disse, Pai, Daniel Cury, ele permaneceu por mim lá na terra, eu permaneço por ele aqui. Amém. Aleluia. Então o irmão acordou.
o que eu entendo para mim, não tem nada que eu faça que me torne digno de Jesus Cristo. Eu quero ficar aqui por Ele, dizendo que é Ele, que num dia, quando eu chegar lá, Ele também vai dizer a mesma coisa a meu favor. Ele ficou por mim lá, Senhor, eu fico aqui por Ele. Amém. É uma maneira infantil de crer, mas isso enche a minha alma. Aleluia. Porque o que eu encontro muito por aí é muita conversa fiada, muita doutrina, e as pessoas que não amam a Deus, amam igrejas, amam botar uma gravatinha, amam ser pregadores, amam cantar, amam tocar, amam dinheiro, amam os primeiros lugares na igreja, amam oração nas praças, amam ser chamados de rabi, pastor, pastor, amam esses títulos. Bom, eu fui chamado para o quê? Eu fui chamado para amar a Jesus Cristo. E é o amor que nos colocará ali. Amém? Então, aquilo que aquela mulher fez por Jesus ficou registrado. Então você, meu irmão, minha irmã, faça algo por Jesus. Como é? Jesus não está aqui, pastor? Como é que eu faço por ele? Ele ensinou que quando você faz por um de meus pequeninos, a mim o fizestes. Haverá um julgamento onde as pessoas, todos, grandes e pequenos, encararão o juiz. E serão condenados ou absolvidos. Eles não estão na igreja hoje. Não são crentes. O povo do mundo todo vai ser julgado. E há pessoas que nunca entraram numa igreja que vão ser salvas. Por quê? O julgamento é esse. Ouvirão os vinde benditos, né? Ou vinde a mim. Disse, mas Senhor, o que foi? Ele dirá, eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estive nu, você me vestiu, estive preso e você me visitou. Preso? Jesus? Quando, Senhor? Eu nasci no século XX. Como é que o Senhor esteve preso e te visitei? Como é que o Senhor esteve sem roupa e eu te vesti? Eles não saberão que vestiram a Jesus, que visitaram a Jesus. Jesus vai dizer, quando você visitou aquele meu pequenino lá, você visitou a mim. Amém. Eu conheço pessoas que você nunca diriam que foi um marginal, mas eram marginais. E sei que por onde eles passaram, alguém falou de Jesus para eles, alguém teve compaixão deles, agora hoje são santos de Deus. Amém. E no julgamento, aqueles que fizeram bem, fizeram justiça, ouvirão de Jesus, olha, meu irmão, meu filho aqui, meu pequenininho, nasceu numa favela, sem nenhuma condição familiar, quando se viu, já era um drogado, dono de bem, e finalmente se meteu em enrascada, mas um dia o evangelho chegou até ele e ele creu. E quando você encontrou com ele certa vez, ele era um marginal, ou um pecador perdido, e você fez isso por ele. E hoje eu faço isso por você. Entre. Amém. Amém. Um dia eu tive fome foi. Um dia, um pedinte na sua porta. Sabe? E você deu comida para aquele pedinte. Sabe quem era aquele pedinte ali? Era eu. Aleluia. Por isso, façamos o bem a todos, sabe, irmãos? O bem, é claro. Irmãos, o bem é irmão da justiça. Seja justo com todos, faça o bem. Você corre um sério risco de ir para o céu. Amém. Agora, se você for injusto, se você for mau, mesquinho, porque eu bem sei que não dá para nós ajudarmos o mundo todo, não tem condição. Mas aquilo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Na tua mão aqui, não vá procurar problema não, mas o que vier na sua mão, trate com respeito, com responsabilidade. Então, nesse julgamento, haverão muitas pessoas absolvidas porque fizeram bem. Então, seja bom com as pessoas, né? Seja sombra. Há pessoas, eu também noto, que são amargas, nunca são sombra para ninguém. São como pés de
como um cacto que junta água para si e dá pouca sombra. E se você encostar no cacto, as folhas do cacto se dobraram e viraram espinhos. Tem água para si, para sobreviver na seca, na caatinga. Há utilidade para os cactos e foi Jesus que fez os cactos. E louvado seja Deus pelos cactos. Você sabe, babosa é dessa família. E a babosa também não é uma coisa muito boa de você comer, mas tem vida dentro dela, é medicinal, maravilha. Bote um pouco de babosa no seu corte e depois me explique o que é que vai acontecer depois que aquilo secar. Cicatriza. Mas não são como sombras. Mas um cristão autêntico, você nota ele de longe. Ele é como uma grande... Você já andou no sertão? Eu andei com o pastor Wesley certa vez agora no Ceará. Eu, depois do almoço, caminhei para esparecer um pouquinho. Um sol, e eu andava beirando as cercas, esperando uma árvore para eu ficar. Não tinha árvore. Era um espaço, era só aquele solzão, mas na porta de uma casa havia plantado um pé, parece de eucalipto, mas não era eucalipto, era outra planta. Parecia, mas não era, mais um arbusto. E eu fiquei debaixo daquele pé de árvore, conversando com meu irmão. Que alegria, que frescor é ficar debaixo de uma árvore. Nós, como indivíduos cristãos, deveríamos ser como árvores que dá sombra. E se você tem muitas árvores juntas, nossa igreja agora, seria como andar no meio da mata, de uma floresta, onde nós andamos recentemente. É um ambiente fresco, porque não há sol, porque o sol fica nas folhas, o vento pode vir, é fresco, é úmido. A vida pode brotar ali dentro. Por isso, sejamos árvores, não como pessoas que eu vejo que não têm sombra para dar a ninguém. Mas você só pode dar aquilo que você realmente tem. E, finalmente, uma pessoa que não tem sombra é porque ela tem tristeza no coração. E é muito ruim ser triste. E condenar alguém é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero dizer, o acusador dos nossos irmãos é o diabo. E o juiz é Deus. Eu não sou nem o diabo e nem Deus. Nós devemos demonstrar e pregar o evangelho. Agora, o fato é isso. Observe as pessoas. Observe a sua volta. O que acontece? E você mesmo seja um gerenciador disso, né? De trazer sombra, de não colocar peso em seus irmãos, na sua esposa, no seu marido. Seja sombra para ele e você vai ter passarinhos pousando por ali. Daqui a pouco um passarinho faz um ninho no seu ombro, no seu galho, e ele começa a cantar e vida acontece quando você faz sombra. Amém? Amém. Que Deus nos ajude a todos. Eu gostaria de ler em Joel 3, eu vou terminar. Joel 3, versículo 14. Na sexta-feira, nós falamos sobre o caminho da vitória, o caminho que percorreu Josafá até ser vitorioso. E nós mencionamos que quando eles saíram, ao tempo que eles saíram para louvarem, a vitória veio para o povo de Josafá. Então, quando você para servir a Deus, a vitória sua vem. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? E hoje, eu tive, olhando para isto, e eu pensei em falar algumas palavras. Eu não vou demorar mais. Obrigado pela paciência. Joel 3, todos acharam? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado pelas palavras que foram ditas até aqui. Eu não ensaiei nada, Senhor, tu sabes. Então, que teu povo receba como tuas palavras e aplique da melhor maneira, Senhor. E sejam felizes, frutíferos. E que naquele grande dia nós encontremos o Senhor na porta dizendo: sejam bem-vindos. É o que nós queremos, Senhor. Só isto.
Saber que o Senhor me quer a um pobre como eu no céu, Jesus. Que maravilha. E eu sei que meus irmãos dizem a mesma coisa e tu queres a todos nós lá, em tua presença. Eu oro que ninguém presente aqui nesta manhã, ou ninguém que ouça esse culto pela internet, deixe de naquele dia receber o bem-vindo. Cada um em especial. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Só um pouquinho de paciência, eu estou já terminando. Nós estamos vivendo dias bíblicos, dias terríveis. Ainda hoje de manhã, eu ouvi um relato de uma jovem que fugiu da Coreia do Norte, do regime autoritário que tem lá. Eu fui chamado para pregar o evangelho, mas para a Coreia do Norte ninguém quer ir pregar, não, porque podem morrer ao chegarem lá. E eu me chamo um cristão. Eu penso que nós fazemos nada pelo evangelho, temos muito o que fazer. Então orem pelos irmãos da Coreia do Norte, pelos missionários que estão levando Jesus a outros países. Amém. Orem. E se Deus chamar você, você coloque sua vida e vá nas mãos de Deus e vá pregar o evangelho. E a mulher disse do testemunho de como ela saiu, como conseguiu fugir, como seu pai morreu e como sua mãe sofreu para que ela, jovem, não fosse maltratada por certos homens, e como ela fugiu pelo deserto. E ela terminou dizendo que a bússola falhou no deserto de Goji, ou algo assim, indo para a China. Ela fugiu de lá para a China, de Coreia do Norte para a China. Então elas se guiaram pelas estrelas para chegar na China. E ela disse, eu cheguei a pensar, uma jovem, que só as estrelas se importavam conosco ou comigo. E, na verdade, há pessoas boas que se importam com outras pessoas. E nós devíamos ser essas primeiras pessoas que se importam. Vocês não acham? E ela contando do regime autoritário da Coreia do Norte. É um pequeno vídeo que diz porque o Trump tem que combater a Coreia do Norte. Nós estamos à beira de um conflito nuclear. E esse conflito está previsto na Escritura. E é maravilhoso como a Bíblia não falha. A praga desse conflito será a seguinte: a carne apodrecerá, estando eles ainda de pé, e seus olhos nas suas órbitas apodrecerão. Está em Zacarias 14. Essa é a praga. Isso é uma explosão atômica. Observe. A carne vai derreter. É o que está para acontecer. A Bíblia, no capítulo 9 de Ezequiel, disse que Jerusalém seria cercada. Em Ezequiel. A destruição de Jerusalém. Séculos depois, Jerusalém foi cercada. E tudo o que a Bíblia descreveu aconteceu. Diz que as bondosas mãos das mulheres, as formosas... Eu vou ler isso aqui. Se você quiser, por favor. Ezequiel 9. Espero que eu não esteja errado. Eu iria trazer o livro, mas penso que não está na minha mão. Ezequiel 9, no subtítulo diz os castigos de Jerusalém. E ele começa a relatar o que vai acontecer.
Deixa-me ver. Pai. Me perdoe, meus irmãos, eu fiz confusão. Só um minutinho. Está em Jeremias. Se você me ajudar, eu vou ficar feliz. Se você achar antes de mim. Diz a Escritura que as formosas mãos das mulheres, das mães de Israel, cozeram seus filhos. O texto é a condenação sobre Jerusalém. E Jeremias, Lamentações. Achei. Lamentações 4. Lamentações 4, verso 10. As mãos das mulheres piedosas. Vocês abriram aí? A minha Bíblia está marcada aqui. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus filhos, serviram-lhes de alimento na destruição do meu povo. Você diria, no tempo em que a escritura foi dada ao profeta aqui, você diria, isso é só uma conversa desse pastor aí. Não foi conversa. No tempo que Jerusalém foi cercada, exatamente isso aconteceu. Isso está registrado no livro de Joséfo. Uma mãe cansada de ser roubada pelos ladrões, o que fazia? Cozinhou seu filho. Comeu metade e disse, quando o ladrão entrou, olha, eu já comi a metade do meu filho, na panela está a outra metade, você pode levar. Está registrado. Esse registro. A Bíblia não brinca com as suas palavras. Voltando à Coreia do Norte. Nós estamos à beira de um conflito nuclear. Não por causa das notícias recentes. Desde sempre. Desde que se fizeram as bombas nucleares, os países deixaram de brigar como brigavam antes. Passaram a se respeitar mais. O conflito se dará no Vale de Josafá, Megido, em Israel. E se você notar o cenário mundial, você verá que cada nação está fazendo aquilo que tinha que fazer. Israel está fazendo o que tinha que fazer. A Rússia está fazendo o que tinha que fazer. Os muçulmanos, Og e Magog, estão fazendo aquilo que tinham que fazer. Cada coisa está no seu lugar. Há muitos que se preocupam em entrar em miudezas disso, em detalhes. Eu, às vezes, penso que eu entro até demais. E sei que há tanto para dizer. Mas o quadro é o seguinte: antes dessa guerra vir, o Senhor Deus já tem enviado algo antes. Ele mencionou isso, esse dia de juízo, que é essa terceira guerra. Ele disse que isso ia acontecer no capítulo 3 de Joel. Mas no capítulo 2 de Joel, verso 28, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo antes.
Porque a única coisa que nós precisamos para nos proteger do que está por vir é do Espírito Santo. Não é de outra coisa. Por isso, eu não tenho que preocupar-me com detalhes para frente. Mas quando vocês têm ouvido de guerras, rumores de guerras, bombardeios e ditadores, e essas coisas todas, vocês entendam, é a Bíblia se cumprindo. E para esta jovem falar isso que falou, dando esse seu testemunho lá da Coreia do Norte, ela citou uma sigla, One Young World, né? Apenas um mundo jovem, um jovem mundo apenas, ou apenas um mundo jovem. Uma sigla para um mundo jovem, uma conferência para líderes. Quando eu vi aquilo ali, eu disse, isso é coisa boa. As pessoas vão se juntar para amarem-se umas às outras. As pessoas vão se juntar pelos direitos humanos, para acabar com os ditadores. As pessoas vão se juntar para acabar com a fome. Bom, e sobre ter o Espírito Santo? Não precisa. Nós vamos nos juntar para amarmos nossos semelhantes, para perdoarmos nossas diferenças. Vamos nos juntar. Onde está o Espírito Santo? Em nenhum lugar. Sabe? Se você tem qualquer coisa que está fora, onde não há o Espírito Santo, tenha medo. É o diabo. Porque a única arma, a única coisa que te coloca em lugar de segurança, ou seja, na presença do Deus Altíssimo, é o Espírito Santo. E eu tenho visto os rumores de guerras. Isso é mais uma prova, alguma coisa vai acontecer. Sabem, irmãos, o profeta Daniel descreveu os reinos da terra do sonho que Nabucodonosor teve como uma estátua de ouro. Uma estátua com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze, canelas de ferro e pés de ferro e barro. Sendo a cabeça de ouro Babilônia, os peitos e braços os medo-persas, o ventre e as coxas de bronze seria o reino grego de Alexandre o Grande, e o ferro e o barro, o último império, o Império Romano. Mas se você colocar essa mesma imagem, como se num espelho, você veria que ela se propagaria de novo. Nesse caso, veio da cabeça aos pés. Mas a imagem que está sendo construída hoje tem ido dos pés à cabeça. Começando sendo nós romanos, sabe? Nós queremos terras e queremos dividir para conquistar, romanos. Depois nós temos os medos, uma lei bem estabelecida, organizando tudo. Muito bem, então é lei, não é mais muita guerra, não é só gerenciar. Depois vem os gregos, que estavam expandindo. Os gregos dominaram o mundo todo em seu tempo. Aos 33 anos, Alexandre o Grande era senhor do mundo todo de então. Depois disso, os medo-persas gregos, os gregos, desculpem, com sua expansão, os medos com suas leis. A última coisa que falta é a cabeça da estátua de novo, a Babilônia. Começamos com Babilônia, medo-persas, gregos, romanos. E o que aconteceu? Estamos vindo dos romanos aos gregos, medo-persas e a Babilônia mais uma vez, porque é a Babilônia no Apocalipse. Então, qual é o reino que virá e dominará sobre os povos agora, nos últimos dias? Babilônia. Eu pensei em entrar nisto e dizer cada um detalhadamente, mas o farei em outra ocasião. Mas, olhando o cenário mundial, nós vemos a Bíblia se cumprindo símbolo após símbolo, um sinal depois de outro sinal, um evento após outro evento, e as pessoas estão mudando, como diz que seria. Irmãos, a Revolução Francesa,
aconteceu depois da escrita, da invenção da imprensa. Eles começaram a ler e mudaram suas mentes, entenderam por que rei tem sangue azul e o meu é sangue vermelho. Que conversa é essa? Eles foram estimulados pelo humanismo, pelo iluminismo e derrubaram o absolutismo, onde veio a república onde nós estamos hoje. E o que potencializou tudo isso? A invenção da imprensa. Eles começaram a ser instruídos. Ora, irmãos, você quer uma geração mais instruída do que a nossa? Onde as crianças estão argumentando com adultos? Onde você fala com um adolescente, ele tem uma resposta desse tamanho para você. Pergunte ao irmão José se um adolescente argumentava com os pais. Argumentava, irmão? 15 anos era gente no seu tempo? Uma pessoa com 15 anos argumentava com um homem? Hoje, uma criança de 15 anos, 14, tem conversa para um... E às vezes tem, porque tem muito conhecimento, sabe de tudo. Nós estamos agora no mesmo ponto que a França estava para receber um Napoleão Bonaparte. O mundo está para receber um grande homem general. E ele virá, a besta. Enganará muitos, mas não aqueles que tiverem o Espírito Santo. Amém. E aqui eu quero encerrar. Lembram que eu mencionei acerca de Cristo, que ele deveria ter sido lavado, secado seu suor, ungido e colocado uma roupa nele e uma pantufa, um sapato para entrar e ser igual na festa? Pois bem, vocês lembram disso, não é? Pois bem, o que nos dá as roupas, a roupagem para ir para o céu, para nos protegermos de tudo que está para vir, é o Espírito Santo. Devemos, então, buscar ao Espírito Santo e ele nos conduzirá em paz até nosso destino eterno. Amém. Se você não tem o Espírito Santo, você não adquiriu a coisa mais importante que um homem poderia ter, que uma mulher poderia ter. E você pode ser velho de crente e não ter o Espírito Santo. Crente velho não tem o Espírito Santo. Você pode ser novo de crente e ter o Espírito Santo. E como é que eu adquiro? É eu que busco? Não, ele te busca. Porque ele tem os nomes dos seus filhos escritos em suas mãos. Amém. Ele buscará cada um deles. Não é a questão de se você vai ou não. É a questão se ele vai cumprir a palavra dele ou não. Aleluia. E ele vai. Aleluia. Fiquemos em pé. Isto é a graça maravilhosa. Foi ele que nos amou primeiro. Gostaria que você fechasse seus olhos. Enquanto eu leio, oremos. Oração por Júlia. Ela está com leucemia. Deus está no controle de tudo. Irmã Jaira. Quantos creem que Deus cura? Amém. Amém. Quantos creem que Deus interfere para que alguém não faça uma cirurgia? Amém. Amém. Se você não sabe que Deus cura, você não tem que dizer amém agora, mas você tem experiência de ter sido curado por Deus? Diga amém. Amém. Aleluia. Senhor Deus, leucemia não é nada. É só um nome que o homem deu. É uma doença. E nós pedimos que essa Júlia seja curada, Senhor. Tu és poderoso para fazer. E nós não queremos Júlia morta por leucemia. Sabemos que tu és poderoso. Se tu queres levar alguém, tu levas. Mas a nossa posição como teus filhos e a tua igreja é orar por cura divina, porque é um direito que a cruz nos concedeu. E eu oro que tu nos dê isso, Senhor, que a Júlia seja curada desta leucemia. Também, Senhor, eu quero que tu cures, Senhor, cada doença que esteja presente em nosso meio. E eu sei que nesse ambiente de fé, a doença tem que recuar. Porque em tua presença, Senhor, nos sentimos bem, vemos tua grandeza, somos lembrados. Mas quando saímos da igreja,
Logo o ambiente mundano vem de novo, estamos de volta à nossa rotina e às vezes esquecemos. Tem misericórdia, Senhor. Mas eu oro que não haja em nosso meio nenhum enfermo, Senhor. Que o poder que está em Ti, Senhor Jesus Cristo, nos concedido quando disse: quando dois de vocês concordarem em alguma coisa, vos será feito. Será ligado então lá no céu, quando nós ligarmos aqui na terra. E nesta manhã somos mais do que dois. Então concordamos nisso, Senhor, que não haja enfermos em nosso meio. Cure a todos nós, Senhor. E onde quer que esta mensagem chegue também pela internet, eu oro que a cura venha, Senhor. E como é que ela vem? É como a criança vem, Senhor, batendo no coraçãozinho. Batendo, Senhor. Não é nada grande ainda, não aumentou a barriga, não nasceu, não falou, mas a vida começou. Então, se nesta manhã as pessoas aqui presentes e as que vêm pela internet apenas crerem que sua cura começou agora, isso cresce de uma batida de fé até a manifestação completa do corpo novo e sadio. Também oro se existe algo nos corações, pecados, Senhor. Tu sabes, isto é que é a verdadeira doença, Senhor, pecado. Nos livra disso, Senhor. Que confessemos nossos pecados, Senhor. Que não haja ninguém também esta manhã que saia sem confessar os seus pecados, sem aceitar o Senhor, sem se ajoelhar em teus pés e chorar, Jesus Cristo. Porque, Senhor Deus, nós pensamos nisso, Senhor. Será que Tu nos darás um tempo para ajoelhar e chorar em Teus pés, Senhor, enquanto chegarmos na eternidade, Senhor? Eu sei que alguém chorará naquela grande mesa e Tu dirás: não chores mais. Não teremos mais lágrimas num desses dias. E é por isso que vale a pena ser um crente, Senhor. Eu oro por bênçãos para estas pessoas aqui, meus irmãos, e para todos que ouvirem, Senhor, esta mensagem. E obrigado por tudo que já tens feito por nós. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor Deus, eu lembro desta família maravilhosa que o Senhor me deu, Senhor, para cuidar ali no sertão. Eu peço que o Senhor os conduza em paz e segurança para seu lar e que a Tua graça, Senhor, que a Tua graça nunca se afaste desta família, Senhor. Como o Senhor tem sido bom comigo, Senhor, sem merecer, eu peço a mesma coisa para eles. Conduz eles em paz, Senhor, quando eles retornarem. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia.